falar agora do regime composto e a taxa nominal e a taxa efetiva. O regime em que os juros são capitalizados, vou colocar aqui, né, o resumo. Taxas equivalentes. Juros. Okay. O regime em que os juros são capitalizados, pois no juros simples ele não é capitalizado. Quando é capitalizado somente uma vez, não se considera que seja capitalizado porque não sofre uma variação do tempo. Né? Ele é capitalizado só uma vez no valor atual, né? no capital inicial. Né? E não, como ele não é colocado mais na proporção do tempo, então ele não é capitalizado. Né? Então por isso que a taxa, por isso que a taxa sempre é efetiva, porque capitalizando só uma vez, ela se torna de fato efetiva. Né? Aqui o resumo é sobre o regime simples e o regime composto e sobre as taxas, né? O gráfico a seguir ele representa as evoluções no tempo do montante a juros simples e do montante a juros compostos. Ambos a mesma taxa de juros. M é dado em unidades monetárias e T na mesma unidade de tempo, a que se refere a taxa de juros utilizada. Deixa eu ver se está transmitindo. Vou ver se está transmitindo direitinho, né? Para não ter que gravar de novo depois. Não está gravando, beleza. O gráfico a seguir mostra, né, mostra um cálculo feito no juros simples e composto. O juros simples ele é constante. Ele é constante porque, mais abaixo aí vai estar dizendo, é uma progressão aritmética, é uma função simplesmente multiplicativa. Então ela se torna constante. Se tivesse o 2 aqui, né, seria, ele pegaria na reta aqui. Já os juros compostos, né, o juros composto é de forma exponencial. O juros simples é uma progressão aritmétrica, e o juro composto é uma progressão geométrica. Temos aí o T que é o tempo, né, os meses, e a taxa que está ao mês. Se a taxa T está em mês, a taxa I estará ao mês. O juros simples sai do mesmo capital. O tempo é o mesmo e a taxa é em meses. Né? Mesma unidade de tempo. Ao trabalhar com o regime simples, a função do primeiro grau pode-se aplicar uma regra de 3, como progressão aritmética quando for juros simples. Aquela questão de fazer o cálculo sem a fórmula. Já no regime composto, o crescimento é maior, uma progressão geométrica de forma exponencial. Por isso que no juro composto a gente tem um cálculo de uma função exponencial. Já foi cobrado em concurso, pode voltar a ser. É sempre bom ou vantajoso aplicar um certo capital com os juros compostos em relação ao simples,
É uma pergunta, né? Ou seja, o juros composto é sempre vantajoso em relação ao simples, é relativo. Aqui abaixo, né, eu acredito que vai mostrar. No tempo 1, a primeira unidade de tempo, se está em anos, é um ano, se está em mês, é um mês. Se está em semestre, é o primeiro semestre, se está em trimestre, é o primeiro trimestre. Ao pegar um tempo menor que um ano, 6 meses, que é meio ano, se faz uma projeção na imagem, na qual o domínio é o tempo, o montante está em função do tempo, em que o capital multiplica 1 mais 1 elevado a t. Então, lá no regime simples, o t era multiplicado aqui pela taxa, normalmente uma multiplicação, né, na função, na progressão aritmética, ele não é um expoente. Já nos juros compostos, como é uma progressão geométrica função exponencial, o t, que é o tempo, que é a quantidade de períodos, vai ser o expoente. Quando se pega um e projeta tanto no regime simples quanto no regime composto, terão a mesma imagem, que se chama montante, ou seja, terá o mesmo resultado. Se o período for 1, se o período for 1 aqui, nesse tempo, tanto no regime composto como no regime simples, vai ter o mesmo valor, mesmo montante aqui, né? E aqui se fala que só por ser juros compostos é mais vantajoso, é relativo. Por quê? Porque se for antes desse desse primeiro período, que seja, o juros simples é mais vantajoso, porque ele vai estar acima da função exponencial, né? Ele vai estar acima. Então, se for meio período, por exemplo, daqui a um ano, aqui for 6 meses, no caso, meio ano, né? Fazendo olhando aqui onde é que vai cair, vai cair bem aqui. Então fica sendo maior do que se fosse juro composto. Então nesse caso é relativo. Acima do primeiro período, aí já é mais vantajoso o regime composto. Se faz sua aplicação 10% ao ano, se aplica no mesmo capital, no juros simples e nos juros compostos, ao final tem-se o mesmo montante. Se for dentro, esse valor 10%, for dentro do mesmo período, dentro do primeiro período, tanto faz juro composto como simples, vai dar o mesmo montante. Assim, na primeira unidade de tempo, os juros são iguais aos juros compostos, na primeira unidade, como eu falei. Foi aplicado um dinheiro com taxa ao ano e 6 meses a pessoa retira o dinheiro. Assim, quanto será o montante? O verde é o composto, é porque foi convertido, né? Mas está aqui, A projeção do êxito é montante é MC, montante composto. Se tivesse aplicado a juros simples, o montante simples. Antes da primeira unidade de tempo, 0,5, o montante simples seria maior que o composto, como eu falei. Depois da primeira unidade de tempo, por exemplo, 1,5, bem aqui na frente, 1,5, né? 1,5. O montante composto será maior. Será mais vantajoso aplicar no regime composto. A capitalização é ao ano e, ao retirar ao mês, perderá. Aqui, de maneira intuitiva, nós temos os juros simples. Os juros são calculados somente uma vez, né, no capital inicial, e deve se somar. Em cada um dos períodos você vai somando aqueles juros. Se for os juros de 10%, então 10% é 100
110, 120, 130. Já no juro composto, ele vai pegando, vai somando, vai ter que ser feito o cálculo, a capitalização período a período, e não só uma só vez como é no juro simples. Se fez uma capitalização de 100 e encontrou 110, vai ter que ser feita uma capitalização em cima de 110 e não mais em cima do valor inicial, capital inicial chamado. Então, no mesmo período, está igual para os dois, ó. No mesmo período é igual, né? Agora, entre o 100 e o 110, ao pegar um valor quebrado de tempo, pode-se perceber que os juros simples vão ser maiores do que já foi dito, né? Que é essa parte aqui de baixo, ó. Essa parte aqui de baixo não é mais vantajoso os juros compostos, né? Qualquer valor entre 0 e 1. O dinheiro está sendo capitalizado ao mês e quando se passar de 15 dias, pega-se o dinheiro de volta. Esse aqui é um exemplo. Está aqui o capital 100, a taxa 10% ao mês, o tempo é 15 dias. Então está querendo acumular, né, o dinheiro em 15 dias, tendo a taxa de 10% ao mês de um capital de R$ 100, digamos. No montante simples, ó, veja que o tempo aqui está embaixo multiplicando, não é a potência, né? Temos o 100 que vai multiplicar 1 mais fez um cálculozinho aqui, deixa eu ver se eu entendo. Para que essa dificuldade é 1 mais 10% vezes 15, né? 15 dias. 15 dias é meio mês. Então é 1 dividido para 2. 1 dividido para 2 é 0,5. Ó, vai ficar 1 mais 0,1 que multiplica 0,5. Ó, 0 mais quanto é 0,1 vezes 0,5? 0 vezes 1, 5, 0, 0. Eu vou colocar aqui. É 1 somado com 10% e 15 dias é a mesma coisa de meio mês.
Então 0,5. 10% fica 1 sobre 10, 0,1 vezes 0,5. E 0,1 vezes 0,5 dá 0,05. Somado com 1 é igual a 1,05. Aqui multiplicado lá pelo montante, né? Que é 100. 100 vezes 0,05 é igual a 105. Assim, os 15 dias e tiver aplicado a juros simples, sairá com R$ 105. Se tiver só metade do mês, né? Já se for no regime composto, se ele fosse fazer esses 15 dias, né? Se você for aplicar aqui, no final vai encontrar, ó, o valor de 104. E que, no caso, rendeu menos do que os 105. Então, antes do primeiro período, é mais vantajoso o regime simples. Vamos ver se tem uma coisa aqui importante. O montante em função do tempo é a capitalização multiplicado 1 mais I elevado a T. Esse exponencial aqui vai dizer que esse tempo não está mais multiplicando diretamente a taxa, mas no final vai estar incidindo nos períodos do capital. É por isso que a taxa tem que ser efetiva. Ela não pode ser uma taxa nominal, porque a taxa nominal ela não diz como é de fato como é a capitalização em todos os períodos. Por isso que tem que se fazer a conversão, isso no regime composto, nos juros compostos, tem que se fazer a conversão de taxa nominal pela taxa efetiva, que é pegar a taxa nominal, né, e converter para a unidade da capitalização. Se a taxa nominal for ao ano e a capitalização for mensal, então tem que se converter para o mês, né? E fazendo isso é semelhante a você responder né? Eu anotei aqui que as taxas proporcionais no regime simples, basta você, se for do menor para o maior, multiplica, se for do maior para o menor, divide. Por exemplo, um mês equivale a qual taxa se for ao ano? Um ano tem 12 meses, então se é do menor para o maior, multiplica 1 por 12. Então eu tenho 12% ao ano.
Se for do maior para o menor, semestre é maior que mês. Então, se eu tenho 3% ao semestre, o semestre tem 6 meses, então eu pego 3, divido para 6, 3 dividido para 6 dá 0,5. Isso nas taxas proporcionais do regime simples. E é semelhante à do regime composto. Só que é chamado de, quando a gente faz isso, é sempre trazendo a taxa nominal para se transformar para a taxa efetiva. Porque como eu acabei de falar, se a taxa é nominal do documento, ela está lá na frente e foi firmado que a taxa foi de tantos por cento ao ano, mas a capitalização está bimestral, por exemplo, então tem que se trazer obrigatoriamente essa unidade para bimestre. Porque essa capitalização, se ela for bimestral, ela vai sempre estar incidindo no montante. Se for juro composto, vai sempre estar sendo efetivada de fato em cada período da capitalização e não só uma vez, como é no montante no regime simples. A taxa efetiva no regime composto é obrigatório ser efetiva, ou seja, a capitalização não pode ser nominal, não pode ser no valor do documento. A taxa nominal de 24% ao ano com capitalização bimestral, por exemplo, um ano tem 6 bimestres. Então, se eu tenho uma taxa nominal de 24% ao ano, eu tenho que transformar ela em taxa efetiva. Um ano tem 6 bimestres, então eu vou pegar esse 24, vou dividir por 6, do maior para o menor divide. Então 24 dividido para 6, 4% ao bimestre. Essa aqui é a taxa efetiva. Essa aqui é que vai poder ser colocado lá na fórmula. Não é difícil compreender, basta entender a lógica e não esquecer. Como o vídeo está separado, então eu vou criar outro